queridos do projeto Novos Sonhos. Hoje nós estamos de novo aqui para conversarmos um pouco sobre eleições, que é um tema que está em voga, é um tema muito importante e nós estamos em ano eleitoral, afinal de contas. E estamos aqui com um especialista, o professor Hernani, que vai nos contar um pouco sobre como funcionam as eleições e o funcionamento dos votos brancos e nulos. Como vai, professor? Tudo bem, Romeu? É um prazer, eu me chamo Hernani Zanin Júnior e é um prazer falar com os nossos amigos do projeto Novos Sonhos. Professor, então como que funciona os votos brancos e nulos nas eleições? Bom, tanto os votos brancos quanto os votos nulos são votos que não existem para fins eleitorais. Eles são votos que não são computados para ninguém, ou seja, se você vota nulo ou branco, esses votos não são levados para o candidato que está ganhando e nem são levados para qualquer outra finalidade. Eles não servem para absolutamente nada, não são computados com validade para qualquer fim. Certo. Agora, uma coisa interessante que o Hernani disse os votos não vão para quem está ganhando. E a gente sabe quem está ganhando ou não de acordo com o que nós vemos nas pesquisas. Então, Hernani, eu gostaria de saber qual que é a sua opinião sobre as pesquisas eleitorais e qual deve ser a postura do eleitor diante das pesquisas. As pesquisas eleitorais são ferramentas importantes para fins de conhecimento a respeito do que a população pensa, a respeito do sentimento que a população tem, mas o que nós temos visto no nosso país é que muitas pessoas têm mudado as próprias convicções a depender das pesquisas. E isso é bastante perigoso por várias razões. Primeiro porque as pessoas, quando não votam por consciência, elas servem de instrumento de manipulação, de modo que, por vezes, as pesquisas nem são tão confiáveis e podem fazer com que uma eleição legítima seja afetada no seu resultado por conta de uma manipulação daquela pesquisa eleitoral. E então é bastante importante que cada um, né, Luque? Que cada um vote de acordo com a sua própria convicção, independentemente do que dizem as pesquisas, e para que o processo eleitoral seja cada vez mais legítimo. Certo, perfeito. Então, além dessa explicação esclarecedora para nós, eu tenho aqui algumas dúvidas dos nossos espectadores que eu vou repassar para o Hernani para que nós tenhamos ainda mais conhecimento sobre o assunto. Então, a primeira dúvida Hernani, você disse que os votos brancos e nulos não são computados para fins de eleger alguém. Mas e se mais de 50% dos votos forem marcados brancos ou nulos na urna? Isso não vai invalidar as eleições? Isso é um mito. As pessoas têm Existem alguns rumores, algumas falsas notícias que circulam na internet a respeito disso, em razão da interpretação do artigo 224 da Constituição. Esse artigo diz que se mais da metade dos votos forem nulos, essa eleição seria invalidada com a necessidade de convocação de novas eleições. O grande problema é que essa nulidade desse artigo não é a nulidade que se aponta ali na urna, não é aquela nulidade da pessoa que aperta o seu voto como sendo nulo. É uma nulidade do processo eleitoral. Então, se algum candidato que tenha recebido mais de 50% dos votos for cassado, por exemplo, ou tiver sua candidatura impugnada e desfeita, esses votos que estarão, portanto, nulificados, eles farão com que nova eleição seja designada em razão disso. Mas se mais da metade da população for lá e apertar o botão nulo ou em branco na urna eleitoral, infelizmente ganhará aquele candidato que nos outros 50% obtiver mais votos. Então pode ser, nesse exemplo, que uma pessoa com 10% de votos pode ganhar uma eleição nacional. Então é muito importante que as pessoas manifestem de maneira clara, de maneira consciente o seu voto, para que nós não corramos o risco de ter pessoas disputando o pleito que não necessariamente nos agradam. Então isso é bastante importante. Certo, muito bem.
Uma outra dúvida, e isso já foi dito, mas para a gente fixar bem, o voto em branco vai para quem está ganhando? Não, isso é um mito também, isso é uma falsidade, não vai para estar ganhando. O que acontecia no passado é que como o voto era em papel, era em voto impresso, era possível que dentro de uma zona eleitoral houvesse fraude, porque se a cédula estivesse em branco, eventualmente alguém com má fé poderia marcar ali o candidato da sua preferência naqueles votos em branco e não havia possibilidade de checagem. Hoje, como as urnas são eletrônicas, não há essa possibilidade porque a contabilização não é feita de maneira pontual, ela é feita por meio de um sistema que é assim criptografado, bastante seguro, de modo que quando alguém aperta o voto em branco, ele não pode ser mais modificado. Certo, certo. E nossa última dúvida de hoje. É verdade que quem não votou na última eleição não pode votar na próxima eleição? Não, não é verdade. O direito ao voto é um direito fundamental. A pessoa que não votou, ela precisa evidentemente regularizar a sua situação eleitoral junto ao cartório eleitoral perto da sua residência, e de modo que ela possa votar. Ela precisa se regularizar, inclusive com a biometria, o que é muito importante, mas isso não a impede de votar. Só não poderá votar se não fizer a sua regularização, mas em fazendo a regularização ela votará normalmente e é muito importante que o faça. Muito bem, pessoal, então esse foi o nosso programa de hoje com o ilustre Hernani Zanin Júnior, e conto com vocês para estar conosco nos nossos próximos programas e, mais que isso, contamos com vocês para divulgarem essas informações para seus amigos e familiares, porque ter informações corretas sobre o funcionamento do nosso país é importantíssimo para nós tomarmos decisões conscientes. Até a próxima, pessoal!